A paz do Senhor Jesus, meu povo. Estou aqui para gravar mais um vídeo, fazer um curto vídeo, uma curta reflexão. Eu estou lendo, acabei de ler a primeira carta do apóstolo João, que o apóstolo João escreveu a sua primeira carta. E tem um trecho aqui que eu vou ler daqui a pouco, onde o apóstolo João ele fala do anticristo, que muitos anticristos sairiam, surgiriam e que já é a última hora. E baseado nesse versículo que eu vou ler daqui a pouco, eu queria dizer que nós estamos vivendo essa última hora. Nós estamos vivendo em um período onde você já vê o espírito do anticristo agindo nas igrejas, espírito do anticristo agindo nos pregadores, principalmente aqueles pregadores que são famosos, que são proeminentes no mundo. Você vê uma tentativa de uma nova Bíblia ser escrita, um céu que é extremamente inclusivo, onde parece que você pode ir para o céu com o pecado do jeito que você está, vivendo na reprovação, onde não há mais o arrependimento, e uma tentativa de uma Bíblia ser escrita, uma Bíblia que tudo é incluso, o pecado, a reprovação, a, a depravação, como se isso fosse aceito diante de Deus. E isso, pessoas que falam no nome de Jesus, mas têm o espírito do anticristo e não aceitam as verdades do Evangelho. Uma tentativa de tornar, fazer Deus como se Deus fosse mal e fazer o diabo bonzinho. Você vê aí a série Lucifer. Eu não assisti essa série. Quando eu estava aí desviado da presença de Deus, eu cheguei a assistir alguns episódios, hoje não mais. Mas você vê uma tentativa de fazer como se Lúcifer fosse bonzinho, como se ele fosse o coitadinho da história. E nós sabemos que Lúcifer caiu e ele teve uma escolha. Então nós sabemos que a Bíblia nos diz que ele é o pai da mentira. E isso é o espírito do anticristo já agindo na terra. E é camuflado, nós precisamos tomar cuidado, porque a vinda do Senhor está próxima e há muitos anticristos travestidos aí de anjos de luz, pregando nas nossas igrejas, tentando reformar a Bíblia Sagrada, tentando tirar os versículos que fala sobre pecado, que fala sobre a homossexualidade, que é pecado. Eu toco nesse assunto, eu sei que é sensível, mas é pecado como qualquer um outro pecado, como a imoralidade é pecado, como o adultério é pecado, como a mentira é pecado, a glutonaria, tudo isso é pecado. E cada um tem o seu e nós precisamos voltar às antigas práticas e lutar contra esse espírito de anticristo que tem tentado invadir a igreja do Senhor. Mas nós não vamos deixar. E baseado nessa introdução, eu queria ler aqui a primeira epístola de João, onde João trata desse assunto. Que ele diz assim, primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do verso 18, que diz assim: Filhinhos, é a última hora. E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Ou seja, nós estamos vivendo nesse momento a última hora. E já muitos anticristos têm vivido dentro das igrejas com pastores. E nós estamos dormindo, nós estamos dispersos, olhando para o nosso próprio umbigo e sem orarmos, sem cuidarmos da igreja do Senhor. Mas continuando a leitura. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, sem dúvida, teriam continuado conosco. Mas eles saíram de nós para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. Pessoas que nasceram dentro da igreja, algumas têm pelo menos a coragem de sair da igreja e se entregarem às trevas, porque nunca pertenceram a Jesus. Paulo diz em uma de suas cartas que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. Se nós não temos o Espírito Santo, nós não pertencemos a Cristo. Não existe cristão sem o Espírito Santo. E alguns saíram,
tenho amigos meus, amigos, né, pelo menos pessoas que eu conheço, que hoje não servem mais a Cristo, que já saíram, que abandonaram, porque saíram de nós, mas não eram de nós, não pertencia ao corpo de Cristo. E tem aqueles servos de Satanás que continuam dentro da igreja, camuflados, tentando destruir a igreja do Senhor por dentro. Esses, como disse um grande escritor, que eu não me lembro o nome agora, esses que não saem da igreja, mas estão desviados em seu coração, são os maiores servos de Satanás dentro da igreja. E muitos pastores que não oram, muitos pastores sensuais dentro da igreja, e nós precisamos tomar cuidado. Então, não se engane, o espírito do anticristo já está agindo e há uma tentativa aí de uma nova Bíblia ser escrita, uma Bíblia que é inclusiva, mas a palavra do Senhor bate de frente. Essa palavra aqui, ó, a verdade, bate de frente e é desconfortável a nós e sempre será. Fala aquilo que é pecado, fala aquilo que vai contra a nossa vaidade, bate de frente, e nós precisamos aceitar essa palavra com uma mente mansa, como diz Calvino, termos uma mente mansa para aceitarmos a verdade do Senhor. Então, erga a sua voz na sua igreja e não seja indolente nem sonolento para o tempo que nós estamos vivendo, porque o tempo é sombrio, os tempos são sombrios, o mundo está caminhando para a destruição. Mas creio eu que eu creio tudo dará certo no final, porque Jesus prometeu isso. A última página da Bíblia já foi escrita, a Nova Jerusalém já está pronta. Mas até lá precisamos trabalhar pela igreja do Senhor. Então, erga a sua voz, levante-se, erga-se perante o Senhor em oração, ou melhor, ajoelhe-se perante o Senhor em oração e erga-se contra esse espírito de anticristo e contra essa tentativa de reformar dessas ideologias progressistas e dessas ideologias que têm maculado ainda mais a nossa imagem e semelhança do Senhor e tem tentado transfigurar a igreja do Senhor em algo que não é igreja, algo que não tem nada a ver com o corpo de Cristo. Desses profetas, desses feiticeiros que são travestidos de profetas no YouTube, com nomes de profetas, mas são feiticeiros. O tempo é sombrio, irmãos, então precisamos levantar a nossa voz. E eu digo aqui que o espírito do anticristo já está agindo na terra e nós precisamos abrir os nossos olhos e orarmos, porque já é a última hora. Então, esse é o vídeo que eu queria fazer. Erga-se dentro da sua igreja, erga-se em oração, busque a presença do Senhor, lembre-se da cruz de Cristo e não se confunda com essa nova teologia que tem, na verdade desde sempre teve as heresias, né? Mas agora o momento de heresia que vivemos é extremamente ferrenho. Por isso que nós precisamos erguer a nossa voz e por isso que eu estou aqui fazendo esses vídeos e gritando para que nós ouçamos a palavra de Deus e aceitemos. Como uma vez Jesus reclamou porque Jesus pregava aos fariseus e Jesus fala que a palavra dele não encontrava lugar no coração dos fariseus. Não encontrava. Imagina Jesus pregando e a palavra não achando lugar no coração dos fariseus. Mas eu digo a nós que não sejamos assim com nós, que a palavra de Jesus encontre lugar no nosso coração e floresça de dentro para fora, floresça na nossa alma, floresça nas nossas escolhas, no nosso comportamento, no nosso estilo de vida. Amém? Então, lembre-se, alguns saíram de nós, mas não pertencem a nós, não pertencem ao corpo de Cristo. Abra os seus olhos espirituais, porque é a última hora. Que Deus te abençoe, um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.